Se a gente está falando aqui de uma criança que varia esse tom de voz, isso é importante, que ela fala normalmente num tom de voz ok, mas quando ela está empolgada ou quando ela está precisando ser ouvida e o ambiente não está permitindo, ela sobe esse tom de voz. A gente está falando de um ajustamento super ok que nós também fazemos. Se a gente está num lugar barulhento e a gente quer que a pessoa que está perto da gente nos ouça, a gente também vai levantar o nosso tom de voz. Então, neste caso, uma intervenção bem pontual já costuma ajudar. Só botar a mão na criança, na mãozinha dela, no braço, com gentileza, e dizer assim, eu tô conseguindo te ouvir. Já costuma resolver, porque a criança normalmente já modula. Se é uma criança um pouquinho maior, vamos pensar uma criança dos 3, 4 anos para frente, ela já consegue fazer essa modulação se a gente dá essa informação para ela. Eu tô te ouvindo, tá ok. A linha tá desregulada aí, teu pequeno tá gritando muito que o ouvido chega a doer. Chega a borboleta, que hoje a gente vai conversar sobre quando as crianças gritam muito. Essa é a hora da borboleta, eu sou a Bárbara Malha e aqui a gente investe conhecimento e energia para transformar as birras em limites e afeto. Há 16 anos eu ajudo mães a educarem seus filhos com mais limite e mais afeto. Antes da gente começar, borboleta, aproveita, aperta ali o aviãozinho ali embaixo, a setinha, clica do ladinho no botão azul, em todas as tuas colegas, tuas amigas, mães que precisam ouvir essa live, que têm filhos que gritam muito, que estão com dor de ouvido. E vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente precisa começar tentando entender que, assim, que tem alguns tipos de grito, né? Que a gente pode estar falando aqui, o grito ele é sempre uma maneira de se comunicar, primeiro, né? Mas a gente, às vezes quando a gente fala, meu filho grita, a gente pode estar falando de muitas coisas diferentes. A gente pode estar falando daquela criança que tem um volume de voz mais alto, que na sua fala usual, normal, fala num volume alto, né? Tenho lá em casa um exemplar desse. E também podemos estar falando da criança que usa o grito como maneira de se comunicar as suas emoções, sua intensidade de emoções, né? Grita quando tá braba, grita quando tá feliz, grita quando tá com raiva. Então, eu acho que pra gente se entender na conversa hoje, a gente pode falar dessas duas coisas separadas, porque eu entendo que a nossa condução pode ser diferente e vai atender melhor, né? Então, eu queria começar conversando com vocês sobre esta criança que tem naturalmente um volume de voz mais alto, né? Tava falando que eu tenho um exemplar em casa, o meu grandão não fala muito alto, mas a minha pequena tem um volume de voz alto, o timbre de voz dela é mais alto, o pai dela fala alto, a avó dela fala alto, o avô dela fala alto, então tem ali uma cultura familiar, vamos dizer assim, um volume familiar que já é mais alto, né? Então a tendência dela, se ela tá empolgada, se ela tá animada, contando alguma coisa pra gente, é que esse volume vá subindo, né? Então, a gente pode ajudar a criança a se dar conta disso. Embora a gente sempre tenha que levar em consideração esse contexto, né? Porque nós adultos também fazemos isso. Quando a gente tá empolgado, pensem vocês, numa mesa de bar, assim, né? Quando a gente tá conversando e as conversas estão paralelas, a nossa tendência é ir aumentando também o nosso tom de voz, né? Quando a gente se empolga numa história, a gente vai crescendo na cadeira e o tom de voz também vai aumentando, né? Com as crianças não é diferente. E a gente tem que levar em consideração também a nossa tendência de adulto de não dar tanta atenção quando a criança tá falando e tem outras conversas rolando, e mais, de interrompê-las. Vocês já perceberam como a gente adulto tem uma tendência de interromper as crianças quando eles estão falando? Quem identifica, manda um eu aí no comentário. Vocês já viram isso? A gente tá ali conversando, a criança começa a contar uma coisa, aí tu lembra um negócio pra conversar com o marido, a gente não espera a criança terminar de falar. A gente fala atravessado, né? E isso é uma das coisas que acaba reforçando essa necessidade da criança de ir aumentando o tom de voz, porque ela quer ser ouvida. Ela tá compartilhando algo ali, ela tá comunicando e ela quer ser ouvida. Então, a tendência é que ela vá também subindo esse tom de voz. Então, se a gente está falando aqui de uma criança que varia esse tom de voz, isso é importante, que ela fala normalmente num tom de voz ok, mas quando ela está empolgada ou quando ela está precisando ser ouvida e o ambiente não está permitindo, ela sobe esse tom de voz,
A gente tá falando de um ajustamento super ok que nós também fazemos. Se a gente tá num lugar barulhento e a gente quer que a pessoa que tá perto da gente nos ouça, a gente também vai levantar o nosso tom de voz. Então, neste caso, uma intervenção bem pontual já costuma ajudar. Só botar a mão na criança, na mãozinha dela, no braço, com gentileza, e dizer assim, eu tô conseguindo te ouvir. Já costuma resolver, porque a criança normalmente já modula. Se é uma criança um pouquinho maior, vamos pensar uma criança dos 3, 4 anos para frente, ela já consegue fazer essa modulação se a gente dá essa informação para ela, eu tô te ouvindo, tá ok, né? Agora, se é uma criança que usualmente tem um volume mais alto, uma das coisas que a gente pode ir construindo com ela é essa modulação, é ela ter essa variação no tom e no volume, porque não é uma coisa que é totalmente natural para todas as crianças, né? Algumas crianças vão ter mais dificuldade disso, especialmente se, como a gente falou lá no começo, o tom de voz da família é mais alto, por exemplo, né? Ela tende a regular com o ambiente, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é ajudar essa criança a se dar conta disso, que a voz dela tem tons e volumes diferentes. Então, uma maneira muito legal de ajudar a criança a controlar isso é brincando muito com essa voz. Então, a gente pode brincar com a criança, por exemplo, de gritar e falar muito baixinho, cochichar. Vocês podem escolher uma música infantil, dessas comuns, curtinhas, que as crianças conhecem, e brincar com eles de cantar primeiro berrando muito alto, muito alto, muito alto, e depois com uma vozinha de mosquitinho bem baixinho. Uma das coisas que ajuda muito a criança também a se dar conta é se a gente leva o corpo junto. Então, quando a gente vai cantar gritando muito, muito alto, quero que doa a garganta, tem que gritar muito alto. A gente estimula a criança a fazer o corpo grande, a abrir os braços, a ficar na ponta do pé, a pular, a trazer para o corpo também essa dimensão do grande, do alto. E depois, quando a gente vai fazer bem baixinho, a gente estimula ela também a se encolher, aí para um cantinho, vai ficar bem pequenininha e falar bem baixinho. E a gente brinca com a criança essa variação. Com a mesma música, vai fazer agora bem alto, e agora bem baixinho, agora médio. Agora vocês podem usar os animais para dar referência. Então, voz de mosquitinho, voz de elefante, voz de girafa, voz de cachorrinho. Vai variando, né, o volume primeiro, né? Só alto e baixo, tá? Depois, quando a criança já tá bem craque nisso, aí vira uma brincadeira meio morto-vivo, né? Assim, com várias escalas. Cantando sempre uma música que a criança gosta, ou falando uma frase. Vocês podem escolher de acordo com a idade da criança, de acordo com o dia, né? E dá pra brincar disso, assim, todo dia, se a criança tiver disponibilidade, porque é um treino mesmo, tá? E depois, quando ela já tá craque nisso do volume, né? Bem baixinho ou bem altão. Na hora da birra, Vitória? Não, na hora da birra já falamos aí. Aí é o segundo caso, né? A gente falou da criança que tem o tom e o volume de voz alto na conversa normal, e aí depois a gente vai falar dessa de quando esse grito ele tem a ver com a emoção mesmo, né? Quando a criança já tá bem craque nisso do volume, só do alto e baixo e médio, né? E aí, quando a criança tá falando muito alto, vocês não estão brincando, tá todo mundo lá, sei lá, jantando, e a criança tá falando muito alto. Aí vocês podem dizer, nossa, mas credo, tem um elefante falando aqui. Eu queria ouvir uma voz de cachorrinho. Eu queria ouvir uma voz de mosquitinho, porque o humano já dormiu. A gente pode usar essas referências que a gente construiu com a criança na brincadeira para ajudá-la a se dar conta do volume da voz em outras situações. Uma vez que essa referência está construída, uma vez que ela já sabe como é uma voz de elefante bem alto, uma voz de mosquitinho, a gente pode puxar só com esse comentário. Agora eu precisava de uma voz de mosquitinho, porque meu ouvido tá doendo e eu acho que todo mundo aqui no prédio já tá dormindo. Então, a gente pode só trazer a referência depois, né? Primeiro, então, construímos essa referência do volume. Alto, baixo, médio, né? E aí, depois, a gente pode até construir com a criança outra brincadeira ou agregar a essa brincadeira com os graves e agudos, que também ajuda não tanto no volume, mas ajuda nessa consciência da voz,
né, de todos os aspectos que essa voz tem, né? Tem essa variação de tom, de grave para agudo, tem variação de volume, porque a criança precisa aprender a dominar esse instrumento, né? Não é uma coisa que ela se dá conta nesse nível de detalhe, usualmente, se a gente não traz para a roda, né? É uma coisa que vem com o tempo, mas se a gente percebe que é um desafio para ela, que ela não se dá conta que está falando muito alto, quanto mais elementos a gente agregar e quanto mais ela puder se dar conta, né, ter presença de como que ela está usando a voz dela, melhor, porque daí depois eu posso puxar, né, nos momentos em que isso acontecer e a gente não tá brincando, um comentáriozinho, uma palavrinha, já resolve. Ai, agora a voz de formiguinha. Ai, ó, agora pode ser uma voz de girafa, tá tudo bem, mas é que esse elefante tá doendo meu ouvido, tá? A gente pode trazer com ludicidade, com leveza, né? Porque acho que isso é uma das coisas super importantes. O que também é super, que é o pulo do gato desse negócio de brincar com a criança. Quando eu brinco com a criança para construir essa consciência e depois eu uso uma referência desta brincadeira, eu tô imediatamente fazendo uma conexão com o lado direito do cérebro. Eu tô trazendo para a emoção, porque é uma memória que tá recheada de afeto. Eu brinquei com a criança daquilo, ela se conectou comigo quando aquilo acontecia. Então depois, quando eu trago, ai, agora a voz de formiguinha, eu fui lá e eu consegui acessar de novo ali o lado direito, eu conectei imediato com a criança. E aí ela consegue receber a minha orientação. Lembra que para minha orientação fazer sentido, para a criança conseguir usar o lado mais racional, mais reflexivo do cérebro dela, que é o lado esquerdo, ela precisa estar se sentindo conectada comigo. Então, quando eu trago a referência da brincadeira, eu conecto. E aí eu posso orientar, porque ela tá comigo, tá? Então, a referência é o chãozinho, é aquela memória cheinha de significado, recheadinha de afeto, que eu tô construindo para quando eu precisar fazer orientação, essa orientação fazer sentido, essa orientação chegar reto ao ponto e a criança conseguir me ouvir e conseguir buscar atender. Porque também tem aí, nessa possibilidade de modular essa voz, tem maturidade, né? Não é uma coisa que a gente nasce sabendo fazer. O bebê não consegue muito bem controlar o volume do choro dele, né? É uma coisa que a gente vai aprendendo a fazer com a maturidade. Então, a gente vai construindo com a criança isso. Tem que ajustar a expectativa de entender que é um aprendizado como qualquer outro, que muito provavelmente vai exigir treino, vai exigir tempo e vai exigir maturidade. Então, não é brinquei uma vez, agora a criança não grita mais. Isso não vai acontecer, né? A gente vai brincar muitas vezes dessa brincadeira. A gente vai trazer essa brincadeira pro cotidiano da criança, uns minutinhos todo dia ou toda vez que eu lembrar, ou naquele momentinho de conexão express, né? Quando a gente vai fazer o afofamento, essa é uma brincadeira muito legal de fazer no afofamento. E aí depois eu tenho essa referência, eu tenho esse chão. Quando ela se faz necessária, tu busca, né? Faço só a referência, só trago o nome do animal, peço uma vozinha de girafa, peço uma vozinha de mosquitinho, ou não, aqui pode voz de elefante. Estamos num parque, estamos num lugar aberto que a criança pode extravasar, pode brincar por livre, também autorizem, né? Porque é uma maneira também de fazer a energia circular, falar bem alto, né? Então, autorizem. Ó, aqui tá liberado voz de elefante. Aqui pode falar bem alto que não vai doer o ouvido de ninguém, tá? Então, tragam isso pro cotidiano. Porque é um aprendizado que muitas vezes a gente também precisa, né? E vocês vão ver que se é uma questão, às vezes tem, como a gente falou no começo, né? Famílias que costumam ter o volume de voz mais alto. Não se espantem se daqui a pouco a criança venha pedindo uma vozinha de mosquitinho que tá doendo o ouvido dela, tá? Pode acontecer, tá bom? Então essa brincadeira, ela é talvez a maneira mais eficiente da gente ajudar a criança a se dar conta. Porque a gente não consegue ensinar pra criança, né? Teu volume de voz está alto. Ela precisa experimentar. Ela, toda lá no aparelho vocal dela, ela precisa experimentar. Como é falar bem alto, gritar, cantar muito alto. E como é fazer isso baixinho? Ela precisa se entender ali com o aparelho vocal dela para ela conseguir fazer esse controle. Quando ela consegue juntar isso, conectar isso com a maturidade dela mesmo, né? Então a gente vai treinando para que a criança vá se dando conta, na medida que ela pode,
na medida que ela consegue, e a gente vai aí durante os dias que se seguem, né? Durante o tempo que vai correr depois, vai dando essas diquinhas. Ah, agora precisa falar mais baixinho, agora voz de mosquitinho. Não, aqui beleza, aqui pode falar alto, não tem problema. E sigam com a brincadeira. Pode ser uma brincadeira diária, tá? Não tem nenhum problema. É super divertido. Vale vocês variarem. Um dia faz com música, um dia faz com frase, um dia faz dizendo coisas bonitas um pro outro. Varie, usem a criatividade. Vejam o que faz sentido aí na família de vocês, o que precisa naquele dia e vão com fé, tá? E o outro tipo de grito daí, estamos falando desse grito que está comunicando uma emoção grande, né? Então, a criança que grita quando está com muita raiva, a criança que grita quando chora porque está muito frustrada, ou porque está muito feliz, enfim, porque está tomada aí por grande emoção e essa emoção também sai pela voz, né? Então, é como a gente estava falando antes, a voz, né, o gritar, também é uma maneira de fazer essa energia fluir, a energia da emoção aparecer para o mundo, né? Então, ela é uma maneira de comunicar uma emoção que está ali ocupando essa criança e que está grande demais para ela segurar lá dentro, tá? Então, na medida do possível, como é uma expressão que usualmente não vai causar dano para ninguém, gritar não machuca, talvez incomode o ouvido, mas não é uma coisa que vai machucar ninguém, não vai quebrar nada, não vai... Então, a gente... Minha filha de 7 anos ontem teve um surto de grito, meu Deus. Então, na medida do possível, não é algo que a gente precise reprimir o grito como expressão de emoção forte, tá? A menos que tenha uma necessidade contextual para isso, né? Então, estamos lá com o bebê dormindo. Aí complica, porque daí lembrem lá dos 3 quesitos pra gente aplicar o limite empático, né? Saúde, ética e bem-estar coletivo. É bem-estar coletivo. Se tem uma outra pessoa que tá dormindo que vai ser acordada, então fere o bem-estar coletivo, a gente precisa ajudar com o limite, né? Mas aí a gente vai tentar alternativas. A gente não vai reprimir necessariamente o grito, porque é a maneira com que a criança está conseguindo colocar para fora, expressar, trazer para o mundo o que ela está sentindo, né? Porque está grande demais para ficar lá dentro. Então a gente tenta buscar com ela alternativas. Uma das maneiras legais de fazer isso é primeiro falar do que está acontecendo com ela. Então dizer assim, eu tô vendo que tu tá com muita raiva, que tu tá muito bravo, né? Mas assim, gritar agora não vai dar porque o mano tá dormindo ou porque a vovó tá dormindo, enfim, né? Como que a gente pode fazer? Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Importante sempre a gente se colocar à disposição da criança ao invés de reprimir, tá? Porque quando eu parto de uma repressão, eu tô me colocando apartado da criança. Eu tô invalidando, eu tô deslegitimando aquilo que acontece com ela. Eu tô dizendo, isso que tá acontecendo aí contigo não pode acontecer. Tá? Então a nossa postura é sempre dizer assim, eu tô aqui contigo, eu quero te ajudar, deste jeito não dá, vamos ver como dá? Então o que a gente pode propor? A gente pode propor para a criança gritar num travesseiro, né? Então ir lá no sofá e segurar um almofada e gritar. A gente pode, se é possível, ir para um lugar que dá para gritar. Então se a gente mora, por exemplo, numa casa e tem um quintal onde é possível fazer isso, então vamos lá fora gritar, eu vou contigo, e tu grita bem alto. Ou a gente pode propor trocar por outras maneiras de liberar essa energia. Então, pular muito forte, dar uma corrida, socar uma almofada. Vejam o que é que está acontecendo com essa criança e deem uma olhada assim, ó. Uma das coisas bem importantes para a gente ajudar a criança a buscar alternativas é a gente tentar fazer uma leitura desse corpinho dela. Ela está gritando e o que mais? Ela tá gritando e as perninhas estão sapateando? Ela tá gritando e a mãozinha tá fazendo assim? O que esse corpinho dela tá mostrando? Porque a expressão corporal da criança, o jeitinho que esse corpo tá se movendo naquele momento, nos dá dicas de onde a gente pode entrar para sugerir algo que vá naquela linha do que esse corpo tá pedindo. Então, se a mãozinha tá assim, ó, a gente tá sentindo que tem uma necessidade de quê? Apertar. Né? Tá aqui. Então a gente pode propor uma atividade, propor uma saída
que vá por esse caminho. Se a perninha tá sapateando, bom, tem energia fluindo aqui nessa perninha. Então vamos pensar em algo que vá usar essa perninha para mandar energia para fora, para fazer fluir, tá? Então batam o olho na criança e façam esse escaneamento aí. O que tá rolando aqui nesse corpinho? O que esse corpinho tá pedindo? Por onde que essa energia tá pedindo saída? E aí vão por aí, tá? A Vitória colocou aqui, o meu tem 3 anos e grita, principalmente quando quer algo no mercado. Tá, esse grito da comunicação, que é um grito para dar ênfase no pedido, a gente pode ir modulando sem virar bronca, tá? Cuidem muito, porque esse é o tipo de condução que quando a gente leva para esse lado da dona palestrinha, a gente pode entrar em bastante encrenca, porque daí a gente tá botando lenha nessa fogueirinha, né? Então, não façam um grande evento, só pede para falar diferente. Então, assim, me pede de novo, mas me pede com uma voz de girafa. Não precisa nem ser a voz de mosquitinho. Com uma voz de girafa que eu não entendi. Ou, eita, volta a fita que assim gritando eu não entendi nada. Mas façam de leve, né? Façam com leveza, porque a gente faz de dona palestrinha a coisa como é que é? Descarrilha. A Vitória falou aqui, mesmo dando pirulito, leva brinquedos, ele grita. O mercado, Vitória, ele é um calcanhar de Aquiles para a maioria das mães. Dá uma olhadinha ali nos nossos vídeos, tem uma live inteirinha sobre mercado, tá? Acho que é uma live de uns 40 minutos só sobre o mercado, só sobre como cuidar para evitar essas tretas de mercado, tá? Mas bem resumidamente, só pra gente não sair no escuro aqui. O mercado é muito desafiador mesmo, porque ele é um espaço pensado para que isso aconteça. Ele é um espaço planejado para que quem tá lá queira comprar as coisas que estão lá, né? As embalagens são todas coloridas, são todas bonitas, são todas iluminadas. Então é difícil pra gente resistir. Imagina para eles. Então, assim, a gente precisa também entender que é super desafiador para eles resistir, né? A todas as embalagens, a todas as cores. Então, tem que tentar fazer estratégias para que a gente consiga minimizar esse impacto para eles, tá? Então, dá uma olhadinha lá na live, que eu acho que vai ter material legal para ti, tá bom? De Portugal, que legal, que joia! Obrigada pela companhia. Então, isso. E aí, voltando ao grito, né? Como todos esses pequenos hábitos que a gente não gosta, que incomoda, que irrita, o ideal é a gente fazer sempre o esforço de deixar a dona palestrinha no bolso, tá? E trazer humor, porque as crianças respondem muito bem ao humor, muito mais do que a dona palestrinha, tá? Então, é muito mais provável que o teu filho vá repetir o pedido falando mais baixo, se tu disser assim, eita, essa fita aí, esse rádio tá com o volume muito alto, volta a fita que eu vou baixar aqui o volume para tu falar de novo, do que se tu disser assim, não, gritando eu não entendo, pode falar de novo direito, tá? Porque a brincadeira, o humor conecta. Lembra que lá no começo a gente estava falando que eu ensinei para vocês a brincadeira do volume e estava dizendo que depois fica fácil, porque a gente traz as palavrinhas, traz a conexão com a brincadeira. E aí faz sentido para a criança, a gente acessa reto o lado direito do cérebro, que vai ajudar a ela poder acessar o lado esquerdo e tomar a decisão. Acontece a mesma coisa aqui. Se eu vou pela brincadeira, eu vou pela conexão, eu vou pelo universo que é o universo da criança, que é o universo da ludicidade. Então, muito mais eficiente do que chamar a dona palestrinha que não vai fazer esse acesso, que não conecta e que aí faz aquilo que a gente comumente diz, entrou por aqui, saiu por aqui, porque não conectou, porque a criança não tá recheadinho de significado como tá quando eu uso brincadeira, que é a linguagem da criança. A gente sempre precisa entender que quando eu quero orientar uma criança, não adianta a gente sentar num monte e querer que ela venha pro racional, que ela venha para a lógica do adulto. Ela não virá, ela não consegue ainda. A gente precisa ir até ela. Eu me encontro com a criança no universo dela.
Eu me encontro com a criança na linguagem dela, que é o lúdico, que é a brincadeira, que é a conexão afetuosa. Não adianta eu ficar aqui cheia de razão, sentada no monte da reflexão e da lógica, achando que ela virá. Ela não consegue, não faz sentido para ela. Os nossos argumentos lógico-racionais fazem zero sentido para uma criança de 2, 3, 4, 5 anos. Não conecta, não vai funcionar, tá? E uma outra coisa que é super importante e que a gente muitas vezes negligencia, e que eu tenho falado aqui bastante nas lives, é da gente sempre lembrar das funções de contato, né? Que são os nossos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição, né? Então, os 5 sentidos. Quando eu preciso orientar a criança, quanto mais sentidos eu angariar, mais chances eu tenho de ser atendido. Então, quando eu vou falar com a criança, peçam o olho no olho, toquem a criança, segurem nas mãozinhas dela, ponham a mão aqui no peito, ponham a mão aqui na lombar, se façam presentes de maneira tátil, olha no olho, pergunta se ela ouviu, pede que ela repita o que tu orientou. Então, quanto mais a gente mobilizar, quanto mais sentidos eu mobilizo, quanto mais sentidos a criança tem comigo, conectado ali na hora da orientação, mais chances eu tenho de que ela consiga seguir. Sempre de acordo, é claro, com a maturidade dela naquele momento, tá? Então, super importante. Quando a gente vai pedir para a criança falar mais baixo, né? Hoje estamos falando disso. Pega nela, segura, põe a mão aqui, põe a mão no coraçãozinho. Ó, agora a voz de mosquitinho, porque o mano tá dormindo. Olho no olho. Como é que é a voz agora? Deixa eu ver. Fala pra mim, bem mosquitinho. Peçam que ela repita. Mas vão até o encontro dela. Não senta no monte e espera que ela venha até ti. Ela não virá. As crianças não têm ainda acesso a essa lógica adulta. Não terão tão cedo, que bom, né? A gente precisa ir onde ela tá para que faça efeito. Certo, minha gente? Hoje falamos de crianças que gritam. Todas as crianças gritam, né? Mas estamos falando de crianças que gritam muito. E aí a gente dividiu em 2 tipos, né? A gente falou primeiro dessas crianças que têm, naturalmente, por uma questão familiar, contextual, o tom de voz mais alto, que falam costumeiramente com o volume de voz bem alto. E aí a minha sugestão é que a gente brinque com a criança para que ela vá exercitando volumes e tons diferentes de voz, usando uma música, usando uma frase, variando, né? Usando isso cotidianamente, brincando todos os dias com ela um pouquinho disso, como se fosse um morto-vivo, mas usando os tons de voz, usando a mesma frase ou o mesmo trecho de música, variando o tom de voz. Sugeri que vocês usem animais para fazer uma voz de elefante, uma vozinha de mosquitinho e uma voz de girafa, por exemplo, para dar referência para essa criança. E aí depois, em outros momentos que a brincadeira não esteja acontecendo, mas que a criança tá falando alto, que a gente possa só trazer a referência da brincadeira. Ai, agora precisa ser voz de girafa, porque essa voz tá de elefante, tá doendo meu ouvido. Para que a gente conecte e vá e encontre essa criança no lúdico. E depois falamos de quando esse grito tá comunicando uma emoção que tá grande demais. Que o grito aparece como alternativa para fazer essa energia dessa emoção grandona ir para fora, né? E aí eu sugeri que, primeiro, se é possível, se o ambiente permite, que a gente deixe que a criança grite. Que a gente se preserve, né? Então, se tá difícil para mim, se o grito me irrita, se eu fico mobilizado com esse grito, eu posso me afastar um pouco e eu respirar e me reorganizar, né? Mas deixar a criança gritar, se for possível no ambiente. E se não for possível no ambiente, que a gente olhe para essa criança e tente identificar na expressão corporal dela por onde que essa energia quer sair, além do grito.
se a criança está apertando as mãozinhas, se a criança está batendo os pezinhos no chão, e a gente procurar alternativas que usem essa parte do corpo que já está mobilizada. Então, a criança que já está assim, a gente pode pegar uma almofada, a gente pode pegar um papel para ela rasgar ou amassar. A criança que está sapateando, a gente pode convidar para dar uma corrida, para dar pulos bem alto, para que essa emoção consiga circular de maneira mais fluida.